Ok, pessoal, vamos começar, né? Nossa aula. Beleza. Pessoal, é o seguinte, nós vamos trabalhar, na verdade, três assuntos hoje, né? Nossa última aula a gente falou sobre estratificação social, né? E hoje a gente vai estar falando sobre as diferenças, a própria desigualdade social e sobre a violência. Mas também tem outra parte que é exatamente sobre a questão do preconceito e da discriminação. Então, a gente vai estar trabalhando, pessoal, um tema bem agradável, bem fácil, bem simples de ser exemplificado para vocês, né? Porque essa realidade é uma realidade que todos nós vivenciamos no nosso dia a dia, né? Os conceitos de diferença social, desigualdade, de violência, de discriminação e dos tipos de discriminação são coisas também muito simples, né? Então, sem dúvida nenhuma, acho que seria mais interessante fazer o que eu planejei fazer, que é pegar, à medida que eu for explicando algumas coisas, a gente for jogando uns videozinhos para a gente poder pensando a respeito disso, né? Tranquilo? Então é só para a gente poder entender. Vamos para frente. Quando a gente olha, por exemplo, essa imagem, a gente consegue ver o que claramente? A gente consegue ver a desigualdade social. De um lado, né? Nós estamos vendo casas, né? Que tem um determinado padrão, a gente consegue ver que essas casas estão amontoadas, né? Um espaço desse, você tem uma grande quantidade de casas. Quando você olha para o outro lado, você percebe que a quantidade de casas ela é bem reduzida e você consegue ver que as construções elas são diferentes das construções desse lado. Essa imagem ela exemplifica em imagem o que seria a desigualdade social, beleza? Então, fica bem claro para a gente perceber que faz exatamente parte dessa diferença que existe dentro da própria sociedade. Nós temos diferenças em diversos aspectos, né? Quando a gente fala de sociedade, essa desigualdade, ela aqui na imagem, a gente consegue ver que é uma desigualdade muito clara econômica, né? Aqui seriam pessoas pobres, né? E aqui seriam pessoas ricas. Tá? Bem claramente percebido, né? A gente também vai trabalhar temáticas, né? Com relação à questão da violência, principalmente contextualizado com a questão da discriminação. E a gente vai ver o problema em relação a isso. Acho que essa outra imagem que a gente pode falar de alguma forma, que a gente pode chamar até de bullying, né? Mas é uma forma de discriminação. Aqui a gente consegue perceber claramente crianças brancas, né? E aqui você tem uma menina negra, que provavelmente está sofrendo algum tipo de preconceito, né? No caso, mais especificamente, discriminação. Aqui nessa imagem a gente consegue perceber a desigualdade social econômica, né? Uma pessoa rica e uma pessoa pobre. E aí a gente fica se perguntando se a desigualdade social ela é uma coisa comum a todas as sociedades, né? E na verdade ela é. Todas as sociedades do mundo, a princípio, a desigualdade social ela está presente. Essa desigualdade social ela vai se manifestar não só num aspecto, às vezes a gente tem um costume de imaginar que a desigualdade social ela é meramente econômica, né? Mas não. A diferença que a sociedade vai dar, né, às Professor, acho que o pessoas, slide travou. que A foi, gente tá na mesma imagem. Eu acho que o slide travou. vixe, peraí, só um momentinho. Valeu por ter falado. Peraí que eu vou jogar de novo a imagem. Ah, já sei por quê. Porque eu joguei outro programa. Estão conseguindo ver? Beleza? Tranquilo. Sim, agora sim. Deu certo, né? Pronto. Beleza. Ó, a primeira imagem, a segunda imagem que eu estava falando, né, para vocês. A questão das crianças brancas, né?
e a questão da discriminação que está acontecendo em relação à cor, né? Aqui a gente está vendo a questão da violência e aqui a gente está vendo aquela diferença que eu falei entre pobre e ricos. Aí a gente chega naquela pergunta, né? O que seria então, assim, ela é comum? Sim, praticamente a todas as sociedades. A gente tem sociedades que elas são mais igualitárias. A gente consegue perceber esse modelo de sociedade geralmente em grupos indígenas, né? E normalmente predomina uma certa igualdade social entre aqueles participantes. Mas, praticamente quase toda a sociedade, você tem diferenciações que ocorrem dentro dessa sociedade. Existem pessoas que têm mais direitos que outras pessoas. Existem pessoas que, que estão numa posição mais alta e essas que estão na mais baixa muitas vezes podem sofrer privações e até mesmo preconceito por parte dessas pessoas que estão na parte mais alta da pirâmide social. Essa desigualdade dentro da nossa sociedade, que é uma coisa até de certa forma natural, né? Porque a gente não tem que só trabalhar a desigualdade no aspecto negativo, porque a sociedade, por ela ser uma mistura, né? Diversos indivíduos, cada um com a cultura, muitas vezes uma cultura tem uma semelhança, mas também tem diferenças. Tem questões de decisão que a pessoa tem pessoas que adotam um tipo de ideologia, outros que adotam outro tipo, outro tem uma religião, outro tem outra, um tem um nível educacional diferente da outra pessoa, entendeu? A gente tem a diferença também que acontece na questão de trabalho mesmo. Então, essas diferenças que ocorrem dentro da sociedade, a princípio elas são naturais. Claro que eu já falei logo no início da aula na questão da discriminação e do preconceito. A gente vai tentar daqui a pouquinho diferenciar preconceito e discriminação. Mas é só para a gente entender que, a princípio, não tem nada de negativo de existir essas diferenças. Até porque se você tem uma sociedade que dentro dela você tem uma diversidade de indivíduos que não são iguais, que são diferentes, então as desigualdades elas são claras dentro deste grupo ou dos grupos sociais, né? Então até então a gente não pode ver de uma forma totalmente negativa essa desigualdade, beleza? Essa desigualdade ela é uma coisa que, tá? A desigualdade ela é uma coisa que ocorre na sociedade, mas apesar da gente ter algumas coisas que são naturais na própria sociedade, por exemplo, você tem uma pessoa que tem uma cor de cabelo diferente da outra, né? Você tem uma pessoa que tem um determinado tipo de temperamento, né? A questão da força que a princípio você tem, né? Um tem mais força, outro tem menos força, outro é branco, outro é negro, outro, sei lá, enfim, é moreno, enfim. Então, essas diferenças que existem dentro da sociedade, elas são diferenças naturais. São coisas realmente que nos diferenciam dentro dessa sociedade. Beleza? Isso é um ponto importante. Eu acredito que também a própria questão da gente ter uma forma de enxergar o mundo diferente das outras pessoas, a gente pode falar que, de certa forma, é natural isso, certo? A princípio, a gente não pode ver isso de uma forma negativa. Mas a desigualdade, ela é também uma construção que a sociedade faz. Ou seja, você tem uma pessoa que tem um tipo de cabelo, tem outra pessoa que tem outro tipo de cabelo. Beleza, isso é uma diferença natural entre elas, beleza? Mas a sociedade, ela pode dar um significado a essa diferença. Uma sociedade, por exemplo, pode dizer que determinada pessoa que tem um determinado tipo de cabelo é um tipo de pessoa e a outra que tem é outro tipo. A sociedade ela pode dizer, por exemplo, que aquele padrão físico, um determinado padrão físico, ou a própria cor da pele pode ser um fator determinante de superioridade e inferioridade.
Essa ideia da gente criar as imagens a partir do que é natural e a gente dizer o que é bom e o que não é, o que é superior, o que é inferior, né? Essas coisas, elas são uma construção nossa. Para nós, se você, por exemplo, cresce numa casa que tem uma determinada forma de você enxergar a vida, aquilo você vai ter como natural. Você vai ter aquilo como verdade, entendeu? Se você cresce, por exemplo, numa casa de pessoas que olham, por exemplo, para as pessoas negras como pessoas inferiores, então você vai crescer dentro daquela construção que a sua família fez e você vai enxergar e vai identificar as pessoas da sociedade a partir daquilo que você está aprendendo em casa. Você vai ter essa forma de enxergar como óculos, né? A cultura, ela é como óculos que você enxerga a vida, né? E na tua cabeça, aquilo que você está enxergando, aquilo que a tua cultura está mostrando para você é a verdade. Do mesmo jeito que alguém que mal consegue enxergar, pega um óculos e aí ela começa a enxergar e imagina que aquilo que a lente, que os óculos estão mostrando para ela é verdade. Então é mais ou menos a ideia de como a gente enxerga as coisas a partir das nossas culturas respectivas, ok? Então esse ponto ele é importante para a gente conseguir entender que as diferenças existem na sociedade, mas a sociedade ela pode dar uma interpretação sobre aquilo e pode até dar nomes a determinados grupos, né? Esses nomes eles podem ser positivos ou negativos. Ou pode dizer que aquele determinado indivíduo com aquelas características respectivas, isso seria uma prova de inferioridade. Por exemplo, se você imaginar os nazistas, por exemplo, que é um tema que a gente vai estar trabalhando em história, né? Os nazistas, eles, dentro daquela visão deles antissemita, eles viam um determinado grupo, como os judeus, como um grupo inferior. E aquilo era ensinado para as crianças. E as crianças já cresciam enxergando os chamados judeus com aquela lente preconceituosa, o que poderia gerar, então, atos de discriminação em relação a esses grupos que ela está interpretando como inferiores ou, em algumas situações, esses indivíduos eles são interpretados como perigosos, nocivos, entendeu? Então, esse ponto, você tem que entender isso para você compreender que certas coisas que você tem como verdade necessariamente não são verdades. São interpretações culturais que são dadas geralmente pela sua família. Que a gente viu exatamente que a família, minha família é ótima, né? A família, ela é exatamente aquela primeira instituição que vai introduzir você na sociedade. Essa família, ela pode ajudar você, e ela deveria ajudar você nesse processo de socializar você, ou ela pode também prejudicar você. Então tem essa outra coisa, entendeu? Imagine que você cresce numa família de pessoas que são mais tolerantes com o diferente. Então, teoricamente, você vai crescer sendo uma pessoa mais tolerante. Exatamente porque sua família o ensinou a ser tolerante, a olhar para o diferente não como inferior, não como alguma coisa que você deveria rejeitar ou discriminar, né? Então, de novo, isso é uma construção cultural. Essa construção que a gente faz pode nos aproximar, como também pode nos distanciar. Por exemplo, vou dar um exemplo já do lado negativo.
Nós temos, por exemplo, grupos que a gente chama de neonazistas. Quando a gente for em história, a gente possivelmente vai trabalhar com mais detalhes o movimento neonazista. Mas os neonazistas, eles têm uma visão racista sobre os grupos humanos, determinados grupos humanos. E o que está unindo eles? É essa percepção racista. Isso está unindo eles. Eles se identificam entre si exatamente por terem essa visão de mundo semelhante. Mas esses mesmos indivíduos, essa visão de mundo separa eles de todas essas outras pessoas que eles têm como inferiores. Então, essa visão de mundo, essa construção, essa desigualdade que a gente faz, cultural, ela pode nos aproximar, mas também pode nos distanciar. Beleza? Às vezes pode ser um comportamento, às vezes pode ser a questão de uma escolha, ou a questão de alimentação, não importa. Tá? Isso nos aproxima ou isso nos distancia. Por exemplo, a gente tem um movimento, por exemplo, veganista. O movimento veganista é um movimento que enxerga o mundo de uma forma específica. E não só enxerga o mundo de forma específica, eles agem em conformidade com essa forma que eles enxergam o mundo. Isso acaba mudando, muitas vezes, o comportamento, as suas escolhas e a sua própria alimentação. Certo? Então, esse ponto é importante para você entender como a coisa ela é uma construção. Beleza? Tá tranquilo para vocês? Pessoal, tá conseguindo entender direitinho? Beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar os vídeos por final, tá bom? Eu vou explicar o conteúdo no finalzinho, dando tempo, passo pelo menos um videozinho, acho que vai dar tempo. Beleza? Tranquilo. Então, aí é interessante, porque a gente já está falando dessa questão, né? Cada sociedade ela tem uma cultura diferente. E dentro da própria sociedade, você tem, dentro dela, cada um dos grupos com uma visão cultural diferente. Porque você tem uma cultura, um modo de ver as coisas, escolhas, comportamentos, alimentação, que não é igual para todas as pessoas. Então, dentro de cada grupo social, você tem as diferenciações que ocorrem, entendeu? Então, esse ponto ele é extremamente importante. Tranquilo até agora, pessoal, está dando para entender direitinho? Beleza? A gente pode ir para frente? Beleza, então, vamos para frente. Beleza, cada um vê o mundo de uma forma diferente, tranquilo. E, muitas vezes, você dá preferência, isso é natural, à forma como você enxerga a vida. Ou seja, a tua interpretação da vida é vista como você, como verdade. Não somente a sua verdade, mas a verdade. Você entende que a forma como você enxerga a vida, ela é o padrão da vida. E muitas vezes você julga as coisas a partir dessa sua visão como sendo a central, a referência. Aqui é o padrão de todas as coisas. Isso é o que a gente chama de etnocentrismo natural. A princípio não é negativo, isso é uma coisa natural. Ora, se é a forma como tu está enxergando a vida, tu vai entender que isso é verdade. Não só para você, como também para as outras pessoas. Às vezes, quando você chama a atenção de uma pessoa, você aponta, às vezes, um erro, diz que a pessoa está errada, ou seja em palavras, ou seja em comportamento, ou seja em escrita, não importa. Você entende que aquele teu padrão, aquela tua maneira de ver, é a verdade. Às vezes a outra pessoa, ela compartilha a mesma visão de mundo naquilo que você está falando. E aí vocês conseguem o quê? Vocês conseguem se entender. Mas se a visão de mundo dela for diferente da sua, dificilmente
você vai conseguir fazer a pessoa admitir ou aceitar que o que você está dizendo é verdade. Aí tem as brigas, né? Geralmente, uma das soluções para as brigas não é você tratar as diferenças, mas as semelhanças. Nas semelhanças, você consegue encontrar um ponto de unidade com a pessoa. Nas diferenças, você vai viver a discordância, o conflito. Ora, e se tu tem uma visão da vida, tu vai tentar mostrar para outra pessoa que o que tu tá vendo é correto. Entendeu? É um ponto. E a pessoa pode aceitar ou pode não aceitar. Às vezes o que ocorre é que as pessoas que pensam muito diferente, que têm uma cultura diferente, elas podem não se dar bem. Elas podem, e outras vezes elas podem. Principalmente se a outra pessoa ela é tolerante com o diferente. Se ela é tolerante com o diferente, se ela aceita que a visão de mundo dela não é absoluta, então pode ser que ela consiga se dar bem com a outra pessoa. Mas se ela não for, certamente, em vez de unidade, a gente vai ter muita briga acontecendo, sem dúvida nenhuma. Aí a gente chega no aspecto negativo. Até então, é positivo. Podemos dizer até que é neutro, na verdade, né? Mas aí a gente chega no aspecto negativo. Eu disse para vocês que ver o mundo a partir da sua cultura e ver como verdade, isso é um etnocentrismo natural. Mas enxergar o outro grupo ou a outra pessoa que vê, que pensa diferente de você, que enxerga o mundo de forma diferente, e você começar a julgar a outra pessoa e julgar de forma negativa, dizendo que ela está errada e você está certo, e que ela que tem que se ajeitar nisso e você não precisa, aí a gente está começando a lidar com o chamado preconceito. Muitas vezes você vai enxergar o outro a partir da sua ideia pré-concebida. Às vezes você chegou na casa, a mãe, o pai, o responsável, ensinou você a enxergar que determinado tipo de pessoa, de determinada religião, de uma determinada ideologia, elas são más, elas são criminosas. Às vezes em Portugal, assim, a gente vai mostrar um vídeo sobre isso, em Portugal, por exemplo, um cigano é visto como ladrão. Então você já criou uma ideia de que todo o cigano ele é ladrão. Isso é o quê? Um pré-conceito. É uma ideia pré-concebida sobre um grupo. Por exemplo, os nazistas, na época da Segunda Guerra Mundial, ou antes disso, viam o judeu como um grupo extremamente nocivo para a sociedade. Pessoas que não estão ali para ajudar, mas para prejudicar. Pessoas que querem viver da exploração. Isso são as construções que são feitas, que são ensinadas, e todas as pessoas vão ter uma visão pré-concebida desses indivíduos. E vai dizer, você é isso e pronto, não importa o que você faça. Entendeu? Com isso, você está valorizando intensamente a sua ideia pré-concebida e você não está abrindo nenhum momento para dizer que você pode estar errado na sua ideia pré-concebida. Às vezes, o teu preconceito ele é tão intenso que ele pode resultar em ações discriminatórias violentas. Aí a gente pode perceber a diferença entre preconceito e discriminação. No preconceito, você tem a ideia pré-concebida. E muitas vezes essa ideia pré-concebida ela é negativa. A discriminação é quando você age a partir desse teu preconceito. E aí você pode ter o quê? Uma ação discriminatória. Que pode também resultar em quê? Em violência. Tranquilo?
E sempre tudo está ligado à ideia dos nossos valores, daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente construiu. A partir daí, a gente pode, por exemplo, ser uma pessoa aberta. Eu acho que é outra possibilidade. Você tem, todo mundo tem ideias preconcebidas, mas você está sempre aberto a mudar. A partir do teu contato com o outro. Tá, aí você está legal, você está numa posição interessante. Agora, se você já vai dizendo que não vai mudar de ideia, que não está aberto, então você provavelmente pode manifestar atitudes discriminatórias. Tranquilo? Deu para entender, pessoal, essa diferença entre preconceito e discriminação? Sem problema. Beleza, pronto, vamos para frente. Muitas vezes no preconceito a gente tem uma tendência natural a dificilmente abandoná-lo. Porque às vezes você aprendeu desde criança aquilo é parte de você. Você dificilmente vai conseguir abandonar isso. Imagine que você cresceu numa cultura racista. Dificilmente você vai ter uma imensa dificuldade de mudar de ideia, de trocar a ideia pré-concebida, porque aquilo é visto por você como natural. Então, esse é um grande problema. Nós temos tipos de preconceito, né? Noções pré-concebidas. Nós temos uma noção, por exemplo, da questão do homem e da mulher. Aí a gente chega no chamado machismo, né? A gente também tem uma ideia pré-concebida dos homossexuais, e isso pode resultar em ações discriminatórias e até violência, na chamada homofobia, né? A gente pode ter problemas, ideias pré-concebidas sobre a ideia de raças. A gente pode dizer que as raças existem e que tem raças que são melhores que as outras. E aí a gente chegaria no racismo. Ou a gente pode ter também problemas pré-concebidos em relação a pessoas estrangeiras. A gente vai ver muito claramente isso no vídeo que eu vou já deixar rolando para vocês, beleza? Só vou parar, vou só explicar essa partezinha, e aí a gente já rola para a gente poder ver essa questão na prática, né? Geralmente as pessoas elas não precisam necessariamente agir com violência, né? Para mostrar o seu preconceito, a sua discriminação sendo mais clara. Elas podem disfarçar isso, né? Com o rosto mesmo, com falas caluniosas, ironizando algumas coisas ou pessoas ou atitudes respectivas. Pode ser uma piada. Aí você pode também chegar numa coisa mais clara, né? Mais explícita. Você pode perseguir a pessoa, você pode agredir aquela pessoa por ela ser de um jeito que você julga que é errado, que é feio, que é nojento, certo? E você pode chegar às vias de fato de cometer um ato de extrema violência ao querer tirar a vida daquela pessoa. No preconceito, a gente consegue perceber uma coisa que é o etnocentrismo negativo. Tem o etnocentrismo natural e tem o etnocentrismo negativo. Daí a gente consegue ver a questão dos terroristas, né? Que às vezes são uma religião e aí quer eliminar o grupo de outras religiões. A gente tem a questão dos colonizadores, né? Em relação aos índios, por exemplo, que foram tratados de forma tão desumana, né? A gente tem guerras acontecendo por causa de grupos raciais que veem os outros de uma determinada forma e agem para eliminar aqueles grupos respectivos. A gente tem o próprio racismo, né, que a gente já falou, né? Que é a ideia de uma raça sendo melhor do que a outra. A gente tem um charzinho que eu acho legal, ó. Gostou, Suzanita? Foi minha mãe que me deu. Ah, um negrinho. E por quê? E por quê? Não vai me dizer que você tem preconceito racial. Eu? Claro que não. Afinal, nós somos todos iguais. Como é que eu vou ter preconceito racial? Aí ela,
aonde você vai lavar o dedo? Tá vendo? Como é que a gente consegue perceber a questão do preconceito racial? Essa ação dele é uma ação discriminatória. Tá vendo a coisa acontecendo na prática? A gente tem situações, por exemplo, que a gente consegue ver no dia a dia. O cara que é homossexual e o cara simplesmente foi atacado e foi morto em atitude de extrema homofobia. Então a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, né? A gente vê um caso mais recente, de alguns anos atrás, que foi o caso daquela socialite, né, a Dai McCartney, né, que chamou o filho, né, do Galhaço com a Giovana, né, chamou ele de macaco, né? Quer dizer, você vê que a atitude dela é realmente discriminatória, beleza? Mas a gente também vê a xenofobia. A gente vê aqui no Brasil, por exemplo. A gente tem, por exemplo, na época aí, a questão do programa Mais Médicos, né? A gente consegue perceber que tinha gente que não aceitava, por exemplo, ser atendido por um médico estrangeiro. Ou não aceitava ser atendido, por exemplo, por um médico cubano, né? Ou até mesmo pessoas, principalmente no Sul, que acreditam que o Nordeste está prejudicando o Brasil, é um atraso, que o Brasil deveria se separar do Nordeste, ou que fazem comentários preconceituosos na internet em relação ao nordestino, falando de forma negativa sobre ele. Então, isso, sem dúvida nenhuma, é uma coisa bem negativa. Tá ouvindo direitinho, pessoal? Tranquilo? Tá de boa? Estão conseguindo ouvir direitinho? Tranquilo. Beleza. Deixa eu mostrar um vídeo. Eu vou parar aqui, tá? Nessa parte de explicação. E eu vou... Acho que vocês deram para entender claramente, né? Essa questão das diferenças que a gente tem, né? Aqui exemplos de homofobia, comentários, né? Ou um comentário do tipo assim, nordestinos queridos, façam um favor para os pais, morram, né? A gente consegue ver uma visão profundamente discriminatória, né? Com a questão dos próprios nordestinos. Beleza? Vou dar uma parada aqui, vou desligar aqui o vídeo, vou desligar aqui a gravação, porque eu percebo, eu vou parar aqui